Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez para continuar com as nossas aulas remotas de educação física. Nós já começamos o terceiro bimestre, né? De uma forma ainda diferente do que aconteceu no bimestre passado, pois nós ainda não tivemos nenhuma aula prática. Então não passamos nenhum exercício para vocês realizarem em casa. Nós estamos começando com a parte teórica, né? De um assunto bem interessante, um assunto que atrai muitos olhos, não só da gente que gosta de esporte ou de vocês alunos, mas do mundo todo, que são os Jogos Olímpicos, né? Então, na semana passada, nós começamos a falar da história das aulas, na história das Olimpíadas, durante as nossas aulas. E na semana passada também nós começamos uma outra novidade nas aulas de educação física, que foram as aulas ao vivo, né? Semana passada nós tivemos algumas turmas com aula ao vivo de educação física e essa semana agora teremos outras turmas ainda tendo essa aula ao vivo, né? Que aí a gente pode ter um contato, uma conversa melhor do que simplesmente as aulas gravadas como estava acontecendo. Fica mais fácil para quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser conversar alguma coisa durante as aulas de educação física, né? Então, quarta-feira agora nós temos duas turmas que terão aula ao vivo, acho que é o sétimo e o nono ano. E na quinta-feira o primeiro e o segundo ano. Essas serão as aulas ao vivo de educação física nessa semana, tá bom? Na semana passada nós falamos sobre a história dos Jogos Olímpicos. Começamos vendo os Jogos Olímpicos de Verão, a sua origem lá na Grécia Antiga, né? A sua retomada em 1896, dos Jogos também na Grécia, através do Barão de Coubertin, o grande responsável e idealizador do retorno dos Jogos Olímpicos. Vimos algumas modalidades que começaram os Jogos Olímpicos, né? Corridas com cavalos, corridas com fantasia de soldado, as lutas, o pentatlo. Então falamos um pouquinho dessas modalidades antigas para vocês terem um conhecimento, né? Quem nunca tinha escutado falar, viu um pouquinho da origem dessas Olimpíadas. E falamos também, né, sobre as outras duas formas de Olimpíadas. As Olimpíadas menos conhecidas, menos tradicionais aqui no Brasil, né? A Olimpíada de Inverno, que é menos divulgada aqui no país, até em função do clima que o Brasil tem, a dificuldade de se treinar ou de arranjar patrocínios nessas modalidades que não ocorrem tanto aqui no Brasil. E a outra forma de Olimpíadas, que são as Paralimpíadas, né, que são as Olimpíadas exclusivas para atletas com deficiência física, né, com alguma deficiência, seja visual, física, o que for, qualquer deficiência, tem várias modalidades que acontecem. E aí nesse bimestre, né, a nossa proposta vai ser estudar essas modalidades menos conhecidas da gente, nas três formas de Olimpíadas existentes. Então, ao longo desse bimestre, nós vamos apresentar muitos desses esportes. Vamos tentar apresentar todos. Vamos ver se será possível para que a gente conheça um pouquinho mais dessas modalidades.
E algum deles nós vamos passar exercícios para que vocês possam realizar alguma prática, algum tipo de atividade em casa, ainda esperando o retorno que a gente não sabe quando seria. Então o ideal é que a gente possa realizar algum tipo de atividade em casa durante esse período, né? Então essas três formas de modalidades, de três formas de Olimpíadas existentes, nós vamos ver todas as modalidades dela. E um pouquinho assim, continuando dentro da aula que nós vimos a história das Olimpíadas, nós vamos ver também os símbolos olímpicos. Nossa próxima aula vai ser sobre isso. As turmas que assistirão a aula ao vivo amanhã, nós vamos ter uma conversa sobre esse assunto já, os símbolos olímpicos. E as turmas que não tiverem essa aula ao vivo, vão assistir essa aula gravada. E nós vamos colocar também um TD falando sobre esses símbolos e explicar um pouquinho cada símbolo desses, tá bom? Então, ainda nessa semana, já na aula para quem tem 2 aulas, nós vamos estar colocando isso. E para as demais turmas que vão ver ao vivo, nós estaremos tendo essa conversa, passando essas informações para vocês, tá bom? Os símbolos olímpicos são bem conhecidos, né? São alguns deles bem tradicionais. O principal são os aros olímpicos. E aí nós vamos estar explicando a origem e o significado de cada um deles, das cores, tudo isso nós vamos estar falando, né? E nós temos ao todo 7 símbolos olímpicos, né? Talvez alguns não sejam tão conhecidos, mas nós vamos falar sobre todos os 7 nessa nossa próxima aula e na nossa aula ao vivo de Educação Física, tá bom? Eu espero que vocês acompanhem a aula ao vivo e vejam que é um assunto bem interessante, um assunto motivante para a gente conversar, tá bom? Por enquanto, continuamos esperando a liberação aí pelo governo para nossas aulas presenciais, mas já sabendo que nós teremos uma educação física um pouco diferente do que estamos acostumados. Mesmo quando quando as aulas voltarem, nós não teremos aulas práticas como tinha antigamente, esses jogos de contato, futebol, passando bola, brincadeira, jogos, tudo isso vão mudar um pouquinho por um tempo. E essas aulas que nós temos teóricas e com outros tipos de atividades, né? A parte física, se a gente for fazer, vai ter que ser uma coisa muito individual, sem contato, respeitando o distanciamento. Então, é uma coisa bem diferente do que estamos acostumados a fazer. Mas continuamos aguardando. E como a gente sabe que vamos ter menos aulas práticas voltando, então a gente sabe que vai poder conhecer todas as modalidades. Mesmo que esse mês ainda de setembro a gente retorne às aulas presenciais, nós continuaremos com esse programa de conhecer as modalidades, seja com a gente conversando, seja em vídeos, em fotos. Nós vamos estar mostrando todas as modalidades olímpicas para vocês, tá bom? Então, só recapitulando, já vimos a história das Olimpíadas, verão, inverno e Paralimpíadas, e algumas modalidades delas, né? Mas começamos as modalidades só citando e explicando para vocês começarem a compreender, a entender, a visualizar alguma dessas coisas. Mas ainda vamos estudar cada uma delas mais profundamente. Com exceção das 2 que nós já estudamos esse ano, né? Que foi o vôlei e o atletismo. Essas 2 modalidades olímpicas nós não precisaremos ver novamente, tá bom? E vamos agora entrar nos símbolos olímpicos, ok? Nessas nossas aulas ao vivo da semana falamos sobre isso e vamos estar passando para vocês um TD com essas informações. Quando a gente falar dos símbolos olímpicos, vamos estar entrando nas modalidades mesmo, que aí as aulas ficam muito mais motivantes, a gente vê esse tipo de jogos,
Nós vamos começar com alguns dos mais conhecidos, para depois entrar em alguns desconhecidos. Então na próxima semana vocês já devem ter alguma aula prática, alguns exercícios para vocês fazerem, começando pelas modalidades mais conhecidas, né? Nós vamos estar começando a estudar as primeiras modalidades, o basquete, a natação. São modalidades já um pouquinho mais conhecidas da gente, mas como a gente já tem esse conhecimento, nós vamos passar brevemente por elas, então estaremos iniciando por elas, tá bom? Mas isso é com calma, isso é para a próxima semana essas modalidades. Agora nós vamos estar nessa próxima aula falando primeiro sobre os símbolos olímpicos. Então até a nossa próxima aula falando sobre esse tema, tá bom? Abração a todos aí, boa noite. Boa noite aqui pra mim, né? Porque eu tô gravando esse vídeo à noite. Pra vocês aí, vocês estão de dia, então tenham um bom dia. Continuem aí se cuidando. Continuem com o isolamento até o nosso retorno, todos com saúde. Um abração para todos e até a nossa próxima aula.